Vamos resolver mais um problema envolvendo a transferência de calor. Agora a gente tem um tubo de borracha que conduz água quente e possui 5 centímetros de diâmetro externo, 10 metros de comprimento, está a 80 graus Celsius, perdendo calor para o ar em torno a 5 graus Celsius por convecção natural, com coeficiente de transferência de calor por convecção de 25 watts metro quadrado Kelvin. Determine a taxa de perda de calor do tubo por convecção natural e por radiação. Para a gente resolver esse problema, a primeira consideração que nós vamos ter que fazer é que a nossa temperatura da vizinhança vai ser igual à temperatura do ar, ok? Uma vez que o problema não nos informou aí qual é a temperatura da vizinhança. Normalmente, quando a gente tem um ambiente fechado, uma sala, algo desse tipo, né, um galpão, isso é bem passível de acontecer, né? A gente tem a temperatura da vizinhança igual à temperatura do ar. Vamos fazer um desenho, então, esquemático, né? Então, tem um tubo aqui, né, que está saindo do plano da folha. Aqui eu tenho, por exemplo, a minha vizinhança. Aqui nós vamos ter uma temperatura TS igual a 80 graus Celsius. Eu vou ter aqui uma temperatura da vizinhança. E aqui eu vou ter uma temperatura do ar com um H. Okay? E essa temperatura da vizinhança, a temperatura do ar, a gente tem 5 graus Celsius. Okay? Bom, nós vamos ter calor por convecção e por radiação. Por convecção, a taxa de transferência de calor por convecção pode ser dada por HA TS menos T do infinito. Lei de resfriamento de Newton. Primeiro passo, então, a gente calcular a área, né? Ele deu a geometria, então nós podemos calcular nossa área. Então a área, nesse caso a gente vai ter um tubo, né? Então imagina que isso aqui seria o nosso tubo. É essa lateral do tubo aqui que é a nossa área de transferência de calor, né? A lateral de um cilindro é dada por πdL, ou 2πrl. Ok? Então temos aí π, o diâmetro é 5 centímetros, 0,05 metros, comprimento 10 metros. Ok? Isso vai nos dar, então, uma área de 1,57 metros quadrados. Ok? Bom, podemos calcular, então, a nossa taxa de transferência de calor por convecção. Nós temos aí, então, 25 watt metro quadrado Kelvin, vezes a área, que é 1,57 metros quadrados, vezes a diferença de temperatura, que é 80 menos 5, né? Diferença de temperatura em Kelvin e em Celsius é a mesma, né? Então eu posso, tanto faz, colocar ali essa diferença de temperatura em Kelvin ou em Celsius. Então podemos cortar aqui metro quadrado com metro quadrado, Kelvin com Kelvin, né? Nossa taxa de transferência de calor por convecção aqui será dada em watt, né? 2,94 kilowatts. Então deu 2.943, né? Se a gente passar para quilo, então temos a nossa taxa de transferência de calor por convecção de 2,943 kW. Okay? Por radiação. Por radiação, nós vamos ter, então, epsilon, que é a emissividade, sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, vezes a diferença de temperatura, temperatura da superfície a quarta, menos a temperatura da vizinhança a quarta. Okay? Então, quando a gente tem aqui uma operação matemática diferente de uma diferença simples, né? Ou então uma média aritmética, né? Nós temos que usar sempre Kelvin. Ok? Então, elevar a quarta, uma temperatura tem que ser em Kelvin. Bom, nós podemos então converter as nossas temperaturas, né?
A temperatura da superfície é 80, mais 273,15. Aí nos dá, então, 353,15. Frequentemente vocês verão os problemas dos livros de transferência de calor somando apenas os 273, né? Uma aproximação. Nossa temperatura da vizinhança ou temperatura dá 278,15. Substituindo agora então aqui nossos dados para a equação da taxa de transferência de calor por radiação. Eu preciso da emissividade. Para a gente obter emissividade, o problema não nos deu. Porém, nós podemos encontrar a nossa emissividade no nosso conjunto de tabelas de propriedades termofísicas que a gente vai usar durante o nosso curso. Então, se você pegar aqui no final de qualquer livro de transferência de calor, né, você vai encontrar um conjunto de tabelas com as propriedades dos principais materiais. Então, alguns problemas, nós precisamos da tabela para completar os dados do problema, né? Então, aqui a gente tem na tabela A18, parte B, nós temos a emissividade aí de alguns materiais, inclusive aqui da borracha, né? Temos borracha dura e borracha macia. Vamos assumir aqui, como é um tubo, né? Então, é mais interessante que esse tubo seja feito provavelmente de borracha dura, né? Vai nos dar então uma emissividade de 0,93. Então, vou anotar aqui no cantinho, né? Da tabela A18, nós temos que a emissividade é 0,93. Então, substituindo agora os nossos dados, nós vamos ter aí 5,67 vezes 10 a menos 8 watt metro quadrado Kelvin a quarta é a nossa constante de Stefan Boltzmann. A temperatura da superfície é 353, faltou a área, né? 15 a quarta menos 278 a quarta, Kelvin a quarta, 1,57 metros quadrados. Ok? Acabou o meu espaço aqui. Então, o metro quadrado aqui vai cortar com esse metro quadrado aqui. Nosso Kelvin a quarta corta com esse Kelvin a quarta aqui. Nós temos, então, essa taxa de transferência de calor também em watts, né? 0,93 vezes 5,67 expoente menos 8 vezes 353,15 elevado a quarta menos 278,4.15 elevado a quarta vezes 1,57. Temos aí então 792 watts, né? Ou se a gente colocar em kilowatt, nossa taxa de transferência de calor aí é de 0,7792 kilowatts, ok? Que se comparado com ali o valor de convecção é um valor pequeno, né? Mas vai representar aí 27%, né, desse valor aqui. Então é uma parcela significativa a radiação, mesmo com temperaturas aí relativamente baixas, né? Algumas literaturas técnicas, né, sugerem que a radiação é mais importante quando a gente tem altas temperaturas, acima de 500 Kelvin. Mas mesmo para 80 graus Celsius, se a gente desprezar a radiação, a gente pode estar errando aí significativamente. Ok? Então até o próximo vídeo.